a nossa brincadeira, né? Vamos continuar com propriedades coligativas, né? Que é o nosso conteúdo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Qual é o conteúdo que eu estou trabalhando com vocês? Qual é? De fisicoquímica, qual é o conteúdo? A Laura, a Mariana, estão entrando. Vocês lembram o conteúdo do OS? Bom dia, Mariana. Bom dia, Laura. Bom dia, professor. Ananda. Mariana, qual é o conteúdo que o OS está trabalhando com vocês? Propriedades coligativas, daí o senhor parou na parte que é comparando líquidos diferentes. Certo. E o OS, ele está trabalhando termoquímica com vocês, é? Sim, ele está trabalhando a lei de Hess. Certo. Tudo bem. Bora lá. Vou continuar aqui a compartilhar aquele slide. Lembrando que essa aula está sendo gravada, tá? Se vocês necessitarem, né? Para poder... Vou colocar... Eu estou colocando sempre no Edu. E eu tô, mais uma vez eu volto a repetir, poucos estão observando lá, né, o que está sendo colocado. Então vamos ficar espertos, atentos, tá? Eu vou continuar bem aqui, ó, só para a gente ter aquele parâmetro junto que foi falado. Ali a Laís está querendo entrar, 2 pessoas, deixa sala de espera, quem mais? Admitir todos. O vídeo. Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando agora. Então vamos lá. Comparação de líquidos diferentes, nós vimos aí a natureza deles. Nós sabemos que quando o líquido, ou soluto, né, no caso o solvente, ele tem aqui a pressão de um ATM, né, que nós sabemos de 760 mmHg, ao nível do mar. Então veja que o éter ele evapora primeiro, consequentemente ele tem maior pressão máxima de vapor, né, ó, pressão máxima de vapor, justamente pela questão da sua natureza, né? Sua natureza, ela está relacionada aí pelo fator de evaporação, de ebulição. Então, o elemento que tem uma natureza mais solta, como é o caso do éter, ele vai evaporar primeiro, consequentemente, ele terá maior pressão. Ou seja, ele não precisa, para ele entrar nesse estado, ele vai igualar facilmente, você está vendo que está mais próximo aqui da ordenada da pressão. Então, quando você precisa analisar gráficos, inclusive na página 82 do livro, depois você dê uma olhadinha, acho que você já deve ter até feito alguma coisa em relação a isso. Tem muitos gráficos para vocês poderem analisar na página 82 do livro, tá? Eu vou deixar essas 2 páginas para a gente trabalhar na próxima aula só com atividade, tá bom? Não vou ficar só em conteúdo, não. Vou fazer questões também na próxima aula. Vou espelhar aqui algumas questões e nós vamos debatê-las, ok? Então, veja aí o fator de que o éter ele vai evaporar primeiro. Veja a temperatura de ebulição dele, ó, é a mais baixa, né? Ó, quanto maior a pressão máxima de vapor, menor será a sua temperatura de ebulição. Tudo bem? Quanto maior a pressão máxima de vapor, menor a temperatura de ebulição. É inversamente proporcional. Temos aqui o álcool etílico, que fica aqui no meio, tá? Entre o éter e a água. O álcool etílico tem propriedades muito parecidas com a da água. Qual delas, professor? O éter, aliás, o álcool, ele é capaz de produzir pontes de hidrogênio. Então, ele consegue interagir com a água. Uma curiosidade, para quem não sabe, a nossa gasolina, o nosso combustível, ele tem cerca de 25% de álcool. E isso daí é uma estatística, né? É uma regra, é uma lei. Então, a gasolina ela não pode ser 100% pura, tem que ter 25% do álcool. Então, o álcool participa dessa interação porque ele tem características polares e apolares. O que é isso, professor? Na química, nós sabemos o seguinte: o semelhante dissolve o semelhante.
Então, não adianta você tentar ter interações entre compostos com polaridades diferentes, que não vai acontecer. Não tem como isso acontecer. Por quê, professor? Porque eles não vão interagir. Um é polar e o outro é apolar. Eles têm contato, tá? Eles têm contato. Não tem dissolução. Não vai ocorrer a dissolução. Então, no caso, o álcool, ele tem essas duas propriedades. A sua natureza é de natureza polar e de natureza apolar. Quando vocês estiverem vendo química orgânica, vocês vão entender isso daí. Tá bom? E a água, você nota que a água está mais distante da ordenada da pressão. Está aqui nesse 2, está mais distante. Ó. Vou colocar aqui um laserzinho para ficar mais visível. Né? Ó, ela está aqui mais distante. Consequentemente, quanto mais distante ela estiver da ordenada da pressão, né, ó, menor será a sua pressão de vapor. Consequentemente, ela vai precisar de mais energia para poder evaporar. Então, mais energia ela vai ter para poder evaporar. Esse evaporar, gente, o que é? É igualar a pressão de vapor do elemento com a pressão ambiente. Tá? Só vou conseguir fazer esse processo de evaporação se eu conseguir igualar essas pressões. Então, igualou a pressão, como que eu igualo essa pressão? Aumentando a temperatura. Só que a natureza de cada elemento vai dizer o quanto de temperatura eu vou necessitar para que isso ocorra. Tudo bem, pessoal? Deu para entender isso daí, né? Já falei demais sobre pressão máxima de vapor. Temos aqui, ó, maior pressão de vapor, líquido mais volátil, menor temperatura de ebulição. Maior pressão de vapor, óbvio que ele vai ser mais volátil, então menor temperatura de ebulição. É outro parâmetro que vocês têm que estar atentos, tá? Para não perder questões, principalmente quem for fazer o Enem, que eu acredito que vocês vão fazer também. E eu espero que vocês façam, para que vocês tenham cancha, né? A gente diz assim, né? Para que vocês tenham experiência. Quando for valendo, você já ter todas as manhas de se comportar na prova, né? De entender o Enem. Porque o Enem é uma prova cansativa, cara. Cansativa. Eu mesmo não aguento fazer Enem, não. Eu não tenho mais saúde para isso, não. Então, ele mata pelo cansaço. Então, vocês têm que ser bem perseverantes. Tá, né? À toa que a gente pede que vocês façam atividade sempre, questões, treinem, simulem, né? Que infelizmente a nossa simulação está comprometida, mas que vocês se habituem a ficarem sentados fazendo questões, mais ou menos o tempo que vocês terão para fazer na prova. Lembrando que cada questão vocês têm, em média, 3 minutos para resolução. Né? Vocês sabem disso, né? Vocês sabem melhor do que eu. Você tem 3 minutos para resolver uma questão do Enem, para não perder tanto tempo. Então vamos aqui, vamos exercitar um pouquinho em relação a isso daí. Verifica-se experimentalmente que a pressão de vapor de um líquido aumenta com a elevação da temperatura. E que na temperatura de ebulição o seu valor é máximo. A 100 graus Celsius, a pressão máxima de vapor da água pura é de 1 atmosfera, ou 1 atm. E nessa temperatura, a água pura entra em ebulição conforme a ilustração a seguir. A ilustração, 760 mmHg é 1 atm. Então, você nota que eu preciso de 100 graus para que isso aconteça. Para ele igualar a 1 atm, eu tenho que ter essa temperatura. Então, bora aqui. Numa cidade cuja altitude é superior à do nível do mar, qual a temperatura de ebulição da água pura? Letra A. Menor que 100 graus Celsius, porque a pressão atmosférica é menor. Faz sentido? Lembra, para que ocorra a evaporação, eu preciso igualar as pressões. A pressão externa, a pressão ambiente, com a pressão do líquido, né, ou da solução. Preciso igualar. Para igualar, eu vou ter que ter energia. Né? Então, se eu tenho uma pressão ambiente muito alta, óbvio que eu vou ter que ter muita energia para poder chegar nela. Né? Se eu estou na altitude, lembra que nós falamos nos exemplos de altitude? Então, quanto mais alto eu vou, menor a pressão. Então, se a pressão na altitude é baixa, eu vou precisar de muita energia, de muito calor? Não. Né? Se eu tenho pouca pressão,
Então, não preciso gastar tanto. Falei até para vocês que não é necessário a gente utilizar a panela de pressão lá em La Paz, na Bolívia, né? Vai queimar o feijão, vai torrar o feijão. Ele vai cozinhar muito mais rápido. Então, quando você está aumentando aqui a temperatura, ele vai cozinhar mais rápido mesmo. Né? Então, vamos aí para a alternativa. Deixa eu botar o rostinho de vocês aqui para o lado. Pronto. Menor que 100 graus Celsius, porque a pressão atmosférica é menor? Faz sentido? Sim, né? Faz todo sentido. Ó. Se é menor, lá em cima, né? Tá na cidade alta aqui, né? É menor que 100 graus, porque sua pressão atmosférica é menor, lógico. Vai ser menor, não vou precisar de 100 graus para fazer a água ebulir. Não vou precisar, porque eu tenho menos pressão lá. Né? Tem menos pressão, no caso aí, numa cidade alta. Né? Ó. Se nem analisar as outras. Se eu tenho menos pressão, tenho menos temperatura para chegar nela. Né? Vou usar menos temperatura para chegar nela. Então, assim vocês têm que analisar. A propriedade coligativa não tem segredo. Óbvio que tem a parte quantitativa, né? Que a gente precisa saber, por exemplo, uma temperatura de ebulição ou a temperatura de congelamento, e eu preciso fazer alguns cálculos, né? Inclusive que eu vou mostrar para vocês agora. E a questão da pressão osmótica, que é muito do nosso cotidiano. Então, quando se trabalha realmente com propriedades coligativas no Enem, fala-se muito de pressão osmótica, que a gente está falando de quê? De, por exemplo, dessalinização da água, né? Porque eu preciso disso, dessa pressão osmótica. Ele fala de um procedimento doloroso, né? Que muitas pessoas têm que passar, que é a hemodiálise, também está relacionada à pressão osmótica. Né? Preciso fazer uma pressão para impedir que o meio menos concentrado passe para o mais concentrado, no caso aí, a água, né? Presente no nosso sangue em relação... Mas vocês sabem melhor do que eu na parte de biologia que os rins não conseguem mais não conseguem mais filtrar esse sangue, então ele fica muito impuro. Né? E essa impureza é que causa os danos ao organismo. Então precisamos, aliás, nós não, pelo amor de Deus. As pessoas que infelizmente são acometidas dessas doenças renais, então nós temos que nos cuidar, deixar de consumir sais demais, petiscos, essas coisas, refrigerantes, churrascos, né? Esses churrascos quase que cotidianos de muitos. Né? A gente precisa se preservar. Como é que eu faço isso, professor? Como é que eu consigo preservar meus rins? Por exemplo, você pode toda semana tomar um suco de frutas cítricas, como suco de laranja, de limão, acerola, sei lá. Carambola não, viu? Carambola é perigoso, tá? Para quem tem predisposição renal, né? Quem tem casos de problemas renais na família, por favor, carambola é uma bomba para isso, tá? Cuidado com isso daí, tá bom? Então, é uma dica, né? Para quem faz uso constante de sais. Quem gosta de tomate aí, por exemplo, eu gosto muito de tomate. Tomate é outro, só para vocês terem ideia, isso é estatística na Itália, 90% dos habitantes, né, os italianos, eles possuem problemas, eles têm problemas durante a sua vida, e o SUS de lá trabalha muito em relação a isso. Eu digo SUS porque eu acredito que também tenha por lá, né, alguma coisa assim. Sobre cirurgias de pedra nos rins, justamente pelo alto consumo de tomates. Então, o tomate ele tem o ácido oxálico. Esse ácido oxálico ele produz pedra nos rins, né? A formação desse sal oxalato. Então, vai produzir pedra nos rins. Então, a gente também tem esses problemas. Nós que consumimos também tomate demais, no meu caso, né? No exemplo. Tá? Mas é bom essas informações, né? Para salvar um pouco ou fazer com que a gente tenha mais tempo aqui nessa terra maravilhosa. Efeitos coligativos, nós até então trabalhamos muito a questão da pressão máxima de vapor, a natureza desses elementos, né? E agora nós vamos realmente entrar nas propriedades. Tá? Aqui a tonoscopia fala disso, tonoscopia que é o nosso primeiro, parece nome de exame, né? Cadê? A Moura está aqui, tem mais? A Nanda, tá o Isídio, tá o Daniel, o irmão do Gabriel, a Laís, mas acho que a Maísa. Tem pouca gente hoje, hein?
Vamos lá. Cada qual com seus cada qual, né? Então, ó, efeito tonoscópico. O que vem a ser esse efeito tonoscópico? Estou sempre aqui, com certeza, mas com certeza. Efeito tonoscópico é a redução da pressão de vapor da solução em relação ao seu solvente puro. Então, é o que nós chamamos de abaixamento, né? Nós vamos fazer o abaixamento direcionado aí com a pressão, para justamente a gente conservar energia, no caso. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Não, vamos direto para as definições de cada um. Temos aí a efeito tonoscópico, nós temos o efeito ebulioscópico, parece nome de exame, né? Aumento do ponto de ebulição da solução em relação ao solvente puro. Nesse caso, o efeito tonoscópico ele vai ser modificado. Eu vou conseguir modificar, gente, essas propriedades, tanto os efeitos tonoscópicos, quanto ebulioscópicos, quanto crioscópicos, né? Esses cópicos aí que está aparecendo, todos eles podem ser modificados com a adição de um soluto não volátil. Isso é fato. Eu consigo, por exemplo, relacionar a pressão de vapor, que é evaporar, e a ebulição, que estão andando lado a lado. Eu consigo fazer essa modificação adicionando um soluto não volátil. Esse soluto não volátil ele pode estar relacionado para qualquer uma dessas propriedades. Para tonoscopia, crioscopia ou ebulioscopia. Um exemplo, você coloca água para ferver e você vai e joga um salzinho na água. Vocês já observaram isso. A água vai parar de borbulhar. Você começa a ver fervendo a água, né, naturalmente, jogou o sal na água para poder preparar o alimento, você vê que a água para de borbulhar instantaneamente. Justamente porque houve a adição de um soluto não volátil. E esse soluto, sal, açúcar, independente do que seja, ele vai modificar a temperatura de ebulição. Ele modifica. Né? Ele faz com que ela se modifique. Um exemplo prático aqui na nossa região, até desse exemplo aí com o Isídio, né, na questão lá do sul do país, é o aditivo dos carros. Eles são solutos que são colocados lá no radiador para impedir na nossa região que essa água evapore, né? Porque vai chegar numa temperatura acima de 100 graus, né? O motor miseravelmente chega a 400, 500 graus. Então, acima disso, já a água vai embora. Então, você vai ficar sem água no radiador e pode ter posteriormente um problema. Então, quando você adiciona esse soluto, você vai fazer o quê? Você vai aumentar essa temperatura de ebulição. Então, essa temperatura, ela vai aumentar. Se é 100 da água, ela vai aumentar para 200, 300, 400. Vai depender da quantidade, né? Da quantidade, no caso da natureza, não interessa. Mas sim a quantidade, né, desse soluto que vai ser adicionado. Então, quanto mais soluto eu tiver, né, a Clara está querendo entrar, quanto mais soluto eu tiver, mais interferência eu vou ter nessas propriedades. A natureza dele, gente, eu volto a dizer, ela não interessa. Tá? O importante é que ela não seja volátil, por isso que é soluto não volátil. Por que, professor? Ora, porque se você vai adicionar um soluto que seja volátil, ele vai embora rápido. E ele não vai interferir tanto nessa natureza aí dos efeitos. Então, eu preciso e eu necessito que esse soluto seja um soluto não volátil. Então, quando vocês verem a definição no livro, ele vai dizer isso. Soluto não volátil. Tudo bem? Aí a ebulioscopia. Nós temos a crioscopia, que está vendo, ó, redução, deixa eu tirar o rostinho de vocês da frente aqui, redução do ponto de congelamento da solução, no caso, em relação ao solvente puro, e nós temos aí a pressão osmótica. A pressão osmótica é o que? Relacionada à passagem da água por uma membrana semipermeável, né, no caso, fluido no meio hipotônico, que é o meio menos, né, para o meio mais. Eu acredito que vocês devem ter estudado osmose com o meu querido Romex, né? Eu acredito que tenha sido com ele. Eu não sei, ou pode ser com o Gil, tanto faz. São duas pessoas que eu tenho um apreço muito grande. O Romex, o entendimento é até mais rápido, né? Porque o Romex, ele fala, como é que fala? Slow motion, né? Slow motion, não sei, é a coisa assim, né? Quando eu conheci o Romex, eu ficava com vergonha, porque eu sou assim meio surdo, sabe? Ele falava comigo, aí eu não conseguia ouvir o que ele falava. Eu ficava, se ele estivesse me xingando, eu estava concordando. Eu ficava assim, ficava com uma vergonha assim, cara, eu não entendi o que você falou. Aí hoje eu aprendi a ler os lados. Então, quando ele fala comigo, eu olho para a boca dele. Eu vou lendo lá o que ele está falando, aí pronto, entendi. Ele é um cara, mas ele é gente boa demais, o Romex, gosto dele demais. Então, são essas propriedades aí, são os efeitos, tá? Que nós temos que conhecer, vamos trabalhar especificamente cada um, tá?
Eu acredito que se estamos com 20 minutos de aula, então nós ainda tem mais 20, dá para a gente trabalhar diretamente. Bora lá, vamos para o primeiro efeito, que é o tonoscópio. Ele tem essa representação, vocês estão vendo aí com o gráfico, é que houve aqui o abaixamento da pressão. Então, se a água ferve a 100 graus numa pressão de 1 atm, se eu adiciono um soluto não volátil, o que vai acontecer com essa pressão? Ela vai, diminuir, ela vai baixar. Note, eu tenho aqui um elemento qualquer, água pura, né? Tá vendo aqui, água pura. Então, naturalmente, ela está aqui fervendo a 30 graus. Tá? Aqui vocês estão vendo que nós temos a ordenada da pressão. E aqui a pressão, nesse momento de 30 graus, é de 4,2. Quando eu adicionei, que é o B, que agora formou a solução. Se eu tenho um soluto e adiciono, só tem um solvente e adiciono um soluto, agora tem uma solução. A mais B, é isso, a interação entre eles, agora tem uma solução. Por isso que modifica tudo. Lembra lá no primeiro ano, que foi com o Oscar, vocês viram isso? Que nós temos as propriedades das substâncias puras totalmente definidas. Ponto de fusão, ponto de ebulição são definidos. Quando tem a mistura, elas são variadas, né? Elas vão variar. Ela varia entre a temperatura do elemento com a do outro. Né? Isso existe essa variação. Então, nesse caso aqui especificamente, quando a gente fala de tonoscopia, quando eu adiciono o soluto não volátil ao solvente, houve o abaixamento da pressão de vapor. Então, ela baixa. Ela saiu aqui de 4,2 para 4. Então, houve esse abaixamento. Tá? Então, para eu poder desenvolver novamente, impedir ou fazer com que ocorra esse escape, essa volatilidade novamente, eu vou ter que fazer o que com a temperatura? Vou ter que aumentar. Então, a temperatura vai aumentar para eu poder chegar novamente e ocorrer o escape, né? Porque é da natureza de cada solução. Ok? Então, isso daí é que nós definimos como efeito tonoscópio. Tá? Então, houve esse abaixamento aí da pressão. Você está vendo que existe uma variaçãozinha, né? Então, se existe essa variação, é porque eu tenho a pressão inicial e a pressão final. Né? Então, essa variação ocorre. Então, casos de cálculos relacionados à tonoscopia, nós precisamos utilizar uma forma que eu vou mostrar para vocês. Tá? Essa forma vai chegar em alguns instantes. Isso daqui é o que nós já tínhamos trabalhado sobre a questão do escape. Né? Nós temos aqui havendo escape dos elementos, né? No caso aqui da água relacionada, está havendo um aumento de pressão. Então, o aumento de pressão está acontecendo, e aqui eu diminuo a pressão porque eu adicionei quem? Adicionei um soluto. Então, quando eu adiciono um soluto, eu vou impedir, vai demorar um pouco mais para essa solução para começar a entrar no estado de vapor, começar a evaporar, vai demorar mais, né? Justamente porque eu adicionei aí um soluto não volátil. Então, vocês estão vendo que eu falei sempre, soluto não volátil, independente da natureza, independente de ser iônica ou independente de ser molecular. Um detalhe importante em relação a isso que eu falei sobre iônica e molecular é porque o iônico ele interfere um pouco mais. Caso você adicione um sal, uma base ou mesmo um ácido, ouviram, né? Sal, base ou ácido, caso eu necessite adicionar um desses solutos, eu vou ter que fazer uma correção. Essa correção é justamente a presença de íons. Porque os moleculares, quem são os moleculares? É a glicose, é a sacarose, é a frutose, é o álcool, enfim, todos esses que são os moleculares ou hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos, professor? Hidrogênios e carbonos. Todos esses que são moleculares, eles não interferem diretamente, porque eles não formam íons. Não há a dissociação ou a ionização relacionada aos íons. Então, se não há essa formação de íons, então não preciso fazer a correção do que nós chamamos de fator de Van der Rohe. O fator de Van der Rohe, ele vai corrigir a presença desse íon lá no efeito que ele precisa modificar. Então, vai haver essa correção, nós vamos ver isso daí também. Ok? Fator de Van der Rohe. Vou falar um pouquinho dele para vocês daqui a pouco. Se o Zoom acabar a aula do jeito que ele acabou ali no primeiro ano, parecia que eu estava fugindo. Então, efeito tomoscópico ainda, essa é a fórmula que nós posteriormente iremos usar. Aqui é que nós chamamos de abaixamento absoluto, né, porque tem a variação. Essa variação, justamente, cadê minha canetinha? Essa variação ela pode ser assim, que é a pressão que nós chamamos
regra de Raoult, lei de Raoult, ou Raoult, que eu vou mostrar para vocês agora, que é isso daqui, ó, né, final inicial, e nós temos aqui a pressão inicial como parâmetro. Posso fazer cálculos matemáticos direcionados a isso daqui, nós vamos ver alguns aqui. Esse KT é a constante tonoscópica. Essa constante tonoscópica, 90% das questões fornecem ela para a gente. Tá? Caso isso não aconteça, nós temos uma maneira de calcular isso daí, que vai ser justamente a massa molar do solvente. Você vai ver quem é o solvente, é a água, quem é o solvente, é álcool, quem é o solvente, é o ar atmosférico, enfim. Você vai ver o tipo de solvente que vai estar presente. Lembrando que o solvente é aquele que tem maior quantidade de partículas. Então, se eu estou falando do ar atmosférico, como eu dei como exemplo, o solvente vai ser o nitrogênio. Por quê, professor? Porque o nitrogênio é o que está em abundância no ar atmosférico. Então, caso aí eu necessite, você vai poder fazer o cálculo. Ou a questão vai ser uma questão amiga nossa e vai fornecer para a gente. E no Enem isso não acontece, tá? Vocês precisam calcular. Então, a fórmulazinha para calcular é a massa molar, que é aquele N assim, né, ó, dividido por 1000. Então, vamos dizer que o solvente é água. Então, vai pegar a massa molar do solvente, que é 18, e vai dividir por 1000. E aí você tem o KT. Isso daqui é a molalidade, que vocês viram isso com o meu compadre Osta, tenho certeza absoluta. Porque existe a molaridade e existe a molalidade, não é isso? Molaridade, molalidade. A molalidade aqui, óbvio que eu não vou desenhar, porque eu perco muito tempo, a minha escrita aí está aparecendo de alfabetização, mas eu acredito que vai aparecer aí a formulazinha da molaridade. Então, está vendo eu falei para vocês, né, que é a redução da pressão de vapor, que é justamente ali a variação, a constante tonoscópica, que é molar em relação ao solvente, que está formando a solução, e nós temos a molalidade, e a fórmula vai aparecer normal, que está aqui, ó. Número, que no caso é quantidade de matéria do soluto, dividido pela massa do solvente, nesse caso em quilograma, por isso que é molar, né, ou quilograma por mol, tá? Nós temos aí outra definição, porque nós sabemos que número de mol, vocês viram com o compadre Osta também, número de mol é uma amostra que a questão fornece, que eu chamo de M1, que é justamente a amostra do soluto, dividido pela massa molar do soluto. Vocês lembram disso? Dividido pela massa molar do soluto. Eu tenho essa formulazinha aqui. E eu vou fazer a relação direta com isso, utilizando a forma de molaridade. Nós vamos ver isso aí também. Tá bom? Gente, eu estou falando faz horas, ninguém perguntou nada. Tá tudo, por enquanto está tudo bem? Por enquanto vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mais ou menos, mais ou menos. Mas tá, vamos lá, né? Vamos lá. Qualquer coisa vocês me parem, por favor. Vamos continuar aqui. Deixa eu só ver o que é. Professor, o senhor vai colocar no site? Sim. Quando terminar. Se bem que eu já coloquei lá, mas eu vou colocar a aula. A aula eu vou colocar também. Tá gravando, tá? Vou colocar a aula também. E tem uma listazinha que eu deixei lá também. Essa listazinha eu vou não falar para ninguém, mas eu vou tirar questões de lá daquela lista para prova. Continuando. Eita, esqueci, a aula é gravada, todo mundo vai saber. Droga. Então, aqui. Prosseguindo. Aqui as pressões, né? Está relacionado à tonoscopia, então vamos lá. Só para a gente fazer aí o parâmetrozinho, que é tonoscopia, é a pressão de vapor. E aí vamos para a lei de Raoult, que eu tinha falado para vocês. Na lei de Raoult, ou Raoult, o pessoal chama de Raoult, é justamente a relação da pressão. Deixa eu só tirar o rostinho de vocês aqui da frente. Eita. Eita. Quem faltou, eita, falta 10 minutos. Meu Deus, mas esse Zoom, paciência, hein, Zoom? Paciência. Então vamos lá, lei de Raoult, ou Raoult, a gente conhece por Raoult na universidade. Então, no século XIX, o cientista francês François-Marie Raoult estudou as propriedades coligativas e chegou à conclusão de que, dissolvendo-se um mol de qualquer soluto não volátil e não iônico em 1 kg de solvente, observa-se sempre o mesmo efeito tonoscópico ou ebuliosmétrico
ou criosmétrico. Esses exames são complicados de falar, né? Ou os exames complicados de falar. Então, qualquer efeito, qualquer adição de um mol de soluto não volátil, né? No caso aí, não iônico, qual não iônico ele está falando? Porque quando você adiciona o iônico, tem a questão dos íons que vão modificar de maneira que vai bagunçar o sistema. Então, eu preciso fazer a correção. Eu tinha falado para vocês com o fator de Van der Waals. Então, qualquer adição vai fazer essa modificação nessas propriedades, né? Nos efeitos aí que nós conhecemos agora. Então, estamos aí a tonoscopia, tem sua formulazinha linda, ó, acho bonito demais essa fórmula, né? Feito tonoscópio autonométrico. Nós temos aí a ebulioscopia, que é muito parecido, né, com a tonoscopia. Deixa eu olhar por onde de vocês, eu gosto de olhar por onde de vocês. Pronto. Que é muito parecido, a diferença que agora eu estou trabalhando aqui com a variação da temperatura de ebulição. Tá? Isso aqui é a variação da temperatura de ebulição. Vocês estão vendo o KE. KE, o pessoal aqui diz que fala que em TASA tem KE. Eita, mas tu tem KE. Então, tu é caengado, o pessoal fala assim. Então, esse KE é a constante ebulioscópica. Essa constante ebulioscópica também tem os seus valores fornecidos na questão. Porém, nem todos fazem isso, né? Nem todos fornecem. Então, tem uma maneira de você calcular. Você vai pegar aí a constante universal dos gases, né? Ó, constante universal dos gases, vezes a temperatura, no caso, fornecida na questão, elevada ao quadrado, lembrando que é a temperatura absoluta, a temperatura em Kelvin. Né? Então, você precisa transformar para Kelvin. Professor, eu não lembro como é que transforma a temperatura em Kelvin. Você pega a temperatura em Celsius e soma mais 273 e eleva ao quadrado. Nesse caso aí, para você calcular, é a constante, né, de ebulição. Dividido por 1000 vezes a temperatura latente. Né? Essa latente vai ter que ser fornecida para você. Vai depender do solvente. Né? Se for água, vai dizer. A temperatura latente de fusão vai dizer que é tanto, 0, alguma coisa. Então, você vai fazer a substituição. Eu posso mostrar para você, que é mais rápido. Pode ser? Eu vou acelerar aqui. Ó. Efeito eoscópico, efeito ebulioscópico, também tem uma constante, que é o Kc. Tá? Esse Kc também, um é latente de fusão, o outro é de ebulição. O de fusão é o crioscópico, que vai falar da parte sólida, né? Temperatura de congelamento. E o de ebulição é justamente esse daí de evaporar. Mas eu vou mostrar para você aqui. Vou acelerar para mostrar as equações feitas, ó, todas elas, tá? Inclusive com as constantes. A molaridade, já mostrei para vocês. Deixa eu baixar agora vocês aqui, ó, porque agora eu gosto muito de olhar para você, mas não quero machucar você. Pronto. A molaridade, como é que eu posso trabalhar a molaridade? Não é só o número de mol do soluto dividido pela massa do solvente. Eu posso fazer a modificação, justamente porque isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui, ó, vocês estão vendo, é o número de mol. É o N. Ó, isso é o N. Tá da formulazinha. Tá? Esse 1000, por que é 1000, professor? Porque é molal. Molal é quilograma por mol. Então, 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Né? Então, eu adiciono esse 1000 para fazer a multiplicação direta. Mas só se você quiser, ou que você verificar que as unidades não vão bater. Então, você precisa fazer essa correção de unidade. Certo? Pronto, prosseguindo. Temos aqui a molaridade. Tá vendo ela lá, né? Do mesmo jeito, nós temos o efeito estereoscópico, que também vai estar direcionado com a molaridade. Do mesmo jeito, aqui a constante, tal. Todas elas têm a molaridade presente, todas. Tá? Todas têm a molaridade presente. Vou acelerar para mostrar também que aqui na crioscopia também vai ter. Tá? Eu não vou conseguir chegar em osmose. Droga. E a determinação das constantes, olha aí. Olha aí, Mariana, isso daí que eu queria que vocês vejam. O Kt é isso daí, ó. É a massa molar do solvente é 2, dividido por 1000. Tá? Caso você necessite fazer o cálculo, caso a questão não te forneça, isso serve para que você calcule lá a pressão máxima de vapor de determinada solução. Né? Então, você tem que ter esse daí em mente. Página da atividade, página 82, viu, gente?
página 82, tá? 82. Ó, constante tonométrica ou molar, tá? Onde? Olha o KE aí, Mariana, como é lindo. Eu falei para você, ó, a constante universal dos gases, lembrando que a constante universal dos gases é 0,082, não é isso? Vezes a temperatura, no caso, que vai ser fornecida na questão, essa temperatura, ela vai estar em Celsius, vocês vão transformar para Kelvin elevar ao quadrado, dividido por 1000, porque é em molar, né? Lembra disso, vezes o calor latente de ebulição, tá? Calor latente de ebulição. Lembrando que esse calor latente tem que ser fornecido. Agora, aí vocês não são obrigados a saber o calor latente da água, por exemplo. Está sendo só obrigado, não, porque geralmente utiliza a água como sendo solvente universal. Então, tem que ser fornecido para a gente esse pequeno detalhe para poder fazer o cálculo da constante. Na crioscópica, do mesmo jeito. A diferença é que agora é o calor latente de fusão. Estão vendo aí, ó? O calor latente de fusão. Então, mas o cálculo é feito da mesma maneira. Constante dos gases. Tem uma mosca aqui, meu. Pô, fala sério. Constante dos gases. Temperatura em Kelvin elevado ao quadrado. Dividido por 1000 vezes o calor latente de fusão. Certo? Vocês estão tirando o print aí? Ixi, a Maísa tá entrando agora. Eita, Maísa. Tá terminando, meu irmão. Falta 2 minutos. Foi que saiu, voltou. Vamos prosseguindo aqui, que 2 minutos dá pra gente salvar o mundo, né? Com 2 minutos. Então, KT, KE, KC. Então, são as 3 constantes que nós precisamos ter em mente. Não é isso, Maísa? Meu mundo cai. Só sei essa parte também da música. Então, o processo osmótico. Eu só vou falar um pouco de osmose, que 2 minutos dá pra gente iniciar. Né, ó. Tá frio aí, hein? Hein, Maísa? Tá frio aí? Tá toda... Demais, professor. Essas horas tá fazendo frio. Rapaz, aí é bom, hein? Que aqui tá um calor infeliz aqui. Tô com os pés suados. Eu tô todo de calça, tem que estar, né? Tem que estar aparentado aqui, ó, né? Tá todo frufru. Então, osmose, gente, segundo o nosso amigo Romex, osmose é justamente a passagem, né, de um solvente puro, né, através de uma membrana semipermeável para uma solução concentrada. Né? Então, vai passar do menos concentrado para o mais concentrado através de uma membrana semipermeável. E essas membranas são importantes. Existe a membrana impermeável, que é essa que a permissão de passagem de ambas as partes não existe. E existe a semipermeável, que é essa que vai impedir que o soluto passe, mas que o solvente tenha passagem livre, né? Mas que o solvente tenha passagem livre. Isso a gente vê muito com os peixes, né? Você pega um peixe aí vai acabar, falta 1 minuto. Você pega um peixe de água salgada e coloca na água doce, ele vai morrer afogado. Ele morre afogado. Engraçado, o peixe morrer afogado, né? E o peixe de água doce na água salgada, ele vai morrer seco. Vai murchar. Tá? Isso acontece quando você tempera, por exemplo. Vai acabar, gente. Quando você tempera a salada, você coloca a solução salina lá no alface, aí quando você vê o alface, ele tá assim. Tá murcho, né? Porque tá vindo do menos para o mais concentrado. Né? Esse é o processo de osmose. Gente, vai acabar. Tchau, professor. Página 82. Até a próxima aula. Fique bem. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Oi. Tchau.